Olá, você que nos acompanha. Hoje nós vamos falar sobre mais um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, agora Marcelo Brainer. Nós ficamos sabendo por informações sigilosas de pessoas que inclusive fazem parte da instituição Igreja Universal, que alegam que o bispo Marcelo Brainer não pertence mais ao quadro de pastores da instituição. E talvez você esteja se perguntando, isso é bom ou isso é ruim? Bom, eu particularmente tenho uma opinião que eu não considero positivo quando uma pessoa pregador do evangelho, ganhador de almas, que toma conta de pessoas, de vidas, que cuida de almas, e essa pessoa deixa de exercer essa função, eu não considero essa notícia positiva, de verdade mesmo. Não considero. Quem acompanha o nosso canal aqui sabe muito bem que o meu posicionamento não é para defender a instituição A, B ou C, e sim defender que as pessoas, ao invés de, quando deixarem de ser pastor, obreiro, bispo, que seja, ao invés de estarem investindo o seu tempo para falar da instituição ao qual fizeram parte, que eles venham fazer aquilo que aprenderam de positivo, o que vai dizer que não tem absolutamente nada de positivo que aprenderam. Que se não tem realmente, o coração dessa pessoa é completamente de pedra, é completamente cheio de espinhos, é completamente à beira do caminho. A semente ela não entrou em nenhum momento no coração dessa pessoa para ela dizer que não aprendeu absolutamente nada de positivo. O apóstolo Paulo falou, ouve tudo e retém o que é bom. Portanto, se você faz parte de um ministério e você não concorda com muitas coisas, óbvio que você, não concordando com muitas coisas, você não vai permanecer num lugar como esse. Se tem algumas coisas que você não concorda, e logicamente que tem, você vai reter o que é bom e ignorar aquelas coisas, se não for algo que manche com a conduta espiritual sua e nem das pessoas que você, de repente, trabalhe com ela nesse ministério. Então, eu particularmente não considero positivo quando um ex-pastor, quando uma pessoa que era pastor deixa de ser. De qualquer instituição que seja, não considero positivo. Um dia desse, agora poucos dias atrás, tem um amigo nosso, pessoal aqui de Pernambuco, que era um missionário, pregava o evangelho em várias igrejas, ele não era presidente de nenhum ministério, não era remunerado para isso, ele gostava de pregar. E, obviamente, por não dar ouvidos à voz de Deus, por não vigiar, uma seta do maligno entrou em sua vida e hoje ele foi apresentado como filho de unção, um negócio assim, no terreiro de candomblé, alguma coisa desse tipo. E ele posta nas suas redes sociais que está muito feliz porque ele só mudou de instituição, digamos assim. E quem tem o conhecimento da Bíblia e da fé sabe muito bem que não, que ele se enquadra naquele versículo que diz que quando o espírito mau sai do corpo de uma pessoa, ele vai, procura lugares áridos para habitar, não encontrando, ele volta. Se encontrar aquele local vazio, ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele, e o estado daquela pessoa se torna pior do que era antes. Portanto, é nada mais, nada menos do que isso. E quando eu combato aqui nesse canal do YouTube, que eu dou pouca atenção de fato devido ao meu trabalho, mas eu vou procurar dar mais atenção a esse canal, eu debato aqui com aquelas pessoas que outrora eram pastores, eram bispos, deixaram de ser e hoje dedicam a sua vida apenas a criticar a instituição a qual fizeram parte. Eu vi um ex-bispo da Igreja Universal, que hoje está com outro ministério, que ele falou o seguinte, dentre tantas coisas que ele falou, ele disse assim, olha, eu não posso falar mal do bispo Macedo porque eu lembro como eu cheguei na época na Igreja Universal. Minha alma foi resgatada através do trabalho que ele iniciou. E como Marcelo Roque, que intitula o Bispo Macedo do maior falso profeta do Brasil e diz que todos esses que fundaram igrejas que vieram da Universal são filhos dele, eu concordo. Não concordo com a parte do falso profeta, mas eu concordo sim que todos esses aí que hoje têm suas instituições que estão indo muito bem, como é o caso do Valdomiro, do Agendo Duque, e outros que são mais singelos, como Antônio Moraes, o Formigoni, o Gerson Cardoso, entre outros, que tem uma igreja local, que tem 2, 3 unidades, que está começando o trabalho de uma forma mais lenta do que a Igreja Universal cresceu, do que a Igreja Mundial cresceu, do que a Igreja Plenitude está crescendo, do que a Igreja da Graça também está crescendo, enfim, cresceu também. Eles crescem de uma maneira mais lenta, porém, estão sendo sim bem-sucedidos. São pessoas que têm compromisso com ganhar almas. Se ele faz mau uso do dinheiro que entra na igreja, é uma outra questão. Porque aí você não vai fazer parte de sistema nenhum, de igreja nenhuma, nem católica, nem espírita, nenhuma. Agora, aí é que tá. O que esse pessoal diz? Eles dizem assim, olha, eu particularmente não concordo com o sistema religioso. Eu acho que o sistema religioso ele é um câncer na vida das pessoas. Eles são todos falsos profetas, charlatões. Gente, não dá para levar a sério quem tem uma reprodução de uma fala dessa. Não dá para levar a sério. Porque nós sabemos muito bem que o papel da igreja, eu digo igreja como um todo, qualquer ela que seja, ela tem um papel espiritual, que é resgatar as pessoas que estão na mão do diabo, viciada nas drogas, nos vícios, na prostituição, com a vida completamente destruída, em depressão, doente, enfim.
endemoniadas e são libertas quando procuram um lugar como esse para se tratar. É um lugar de tratamento. E além disso, da questão espiritual, a igreja ela tem um papel social em levar cestas básicas para quem precisa, doação de roupas, ajudar os necessitados. Ah, mas tem muitas igrejas que não fazem. Aí tudo bem, é um problema daqueles que não fazem. Mas a igreja, de um modo geral, ela resgata mais pessoas, por exemplo, do vício das drogas do que os centros de recuperação que existem. Ah, os centros agora não têm importância? Claro que tem. Estou dizendo que a igreja ela tem uma presença muito mais forte, através de programas de rádio e televisão, agora com redes sociais. Ela vai buscar a pessoa em casa. Quantos testemunhos nós já ouvimos em diversos institutos religiosos de pessoas que estavam para se matar e ouviram uma palavra no programa de rádio, ouviram na televisão, ou até viram na internet e acabaram se rendendo aos pés de Jesus. Então, eu particularmente combato com essas pessoas que outrora eram ganhadores de almas e hoje elas levam essas almas para o inferno. E foi o caso das pessoas que começaram a denunciar ou fazer o que eles chamam de denúncia, como foi o caso de Alfredo Paulo, de Nathan Silva, Davi Vieira, que é sobrinho, inclusive, de um bispo, do Marcelo Roque, tem um lá, não sei se é David o nome dele, que ele fala Ex-Universal, o nome do canal dele. São canais de pessoas que hoje eles ganham a vida no YouTube através da monetização dos anúncios que são feitos, né? E de forma honesta, inclusive, mas honesta, humanamente falando. Espiritualmente falando, não é honesto. Não é honesto. Ah, mas eu não sou a favor da Igreja Universal. Ok, para fazer o seu trabalho, o que você está fazendo para ir buscar as almas que estão perdidas? O que é que você está fazendo? Porque a Universal, com todos os defeitos que ela tem, a gente sabe que tem, todos os dias tem pessoas dando testemunho na televisão, no rádio, na internet, na igreja. Se você for lá, você vai ver. Então, ainda continua sendo resgatadas pessoas. Aí daí, do Bispo Macedo, surgiu a Igreja Mundial do Valdemiro, surgiu outros ministérios, a igreja lá atrás, em 80, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Aliás, queria tocar rapidinho nesse assunto também, que um dia desse atrás, agora, o missionário R.R. Soares foi internado com Covid-19 no hospital Copstar, se não me engano, no Rio de Janeiro. E muitos aqui na internet fazendo alusão a que ele vendia água para curar o povo e não tomou a própria água para se curar. Alguns disseram que ele foi entubado, outros disseram que ele já tinha morrido. Gente, que malvadeza. Isso é uma malvadeza com a vida humana, né? A empatia ela só existe para quem? Ela só existe quando é para o ator da Globo, quando é para qualquer outra pessoa, mas para um líder religioso não é? Quer dizer que a vida dela não importa? Né? Então, esse ódio do bem que é destilado por essas pessoas que foram realmente infectadas pelo veneno de Satanás, que deixaram de ser pastores e hoje são mensageiros de Satanás, eu considero que são sim mensageiros de Satanás, porque tem muitas pessoas que estão deixando de seguir a Cristo por causa deles. É lamentável. Né? Então, assim, eu só para finalizar também a questão do ex-bispo Marcelo Brainer, ou Marcelo Brainer, não sei se deve ter saído, nós recebemos a informação que saiu. Tem muitas pessoas que falam com um tom de felicidade. Olha, está caindo, o império está caindo, está caindo e está caindo. E se de fato essas pessoas tivessem interesse em cuidar da vida das pessoas, sem dúvida nenhuma, elas estariam fazendo o quê? Sem dúvida nenhuma, elas estariam denunciando a corrupção na política, denunciando, por exemplo, agora a CPI do circo, comandada por bandidos que respondem a muitos inquéritos que desviaram milhões de reais. Elas estariam protestando contra isso, mas não, estão protestando contra quem está buscando almas. Ah, mas o Bispo Macedo é milionário, o problema é dele. E assim, ele está com 70 e poucos anos, pela ordem cronológica não deve demorar muito para ir embora. Ele não vai levar absolutamente nada disso. Então, eu particularmente não me importo com o dinheiro que o Bispo Macedo tem ou qualquer outro pastor. Se eu souber que o pastor é ladrão, se ele é charlatão, eu não vou concordar com a atitude dele, sem dúvida que eu não vou. Mas a Igreja Universal, como as outras igrejas, elas mostram o investimento que é feito com os valores que são arrecadados de dízimos e ofertas e etc., com construções de catedrais, com programas de rádio e televisão que custa muito caro e assim sucessivamente, mas eu não vou entrar também nesse mérito para daqui a pouco não vir aqui um monte de gente me xingar, dizer você é um da Universal, eles estão te pagando aí para você defender eles e a Universal não precisa pagar para ninguém, muito menos para mim, para defendê-la, só para ficar muito claro isso. Mas vamos aguardar pelo desfecho dessas informações sobre o Marcelo Brainer. Pelo que a gente ouviu dizer até, mandaram tirar também da playlist todas as músicas que ele cantava sozinho e com a banda Universos, que é uma banda que pertence ao Templo de Salomão, à Igreja Universal. Então vamos aguardar para ver. É uma pena. Eu, quando fui obreiro, quando eu tinha 15 anos, isso faz muitos anos, ele passou por aqui, por Pernambuco, foi bispo da gente e era uma pessoa muito legal, cuidava muito bem de nós. Pelo menos é a lembrança que eu tenho. Se você está aí do outro lado e discorda disso, ok, eu respeito sua opinião, mas vamos aguardar para ver os desfechos. Até a próxima. Eu vou dar mais atenção a esse canal aqui. Vocês, às vezes, falam comigo no privado, muitas pessoas me seguem no Instagram. Cadê? Não gravou mais vídeos?
a gente vai começar a dar um pouco mais de atenção também a esse canal aqui, diante de todas as atividades que nós já temos, tá bom? Um grande abraço para vocês e até